Tópico 4. Peça socorro. Uma oração a ser proferida quando o mundo o deprimiu, você sentiu-se imprestável. Você está em petição de miséria. Para orar, está com muita pressa e, além disso, você está louco da vida com todo o mundo. Peça socorro. Lá estava um desses cartazes. Alguns são engraçados, outros são inteligentes, outros belos, uns poucos provocam ponderação. Este, convincente. Deus realmente desejava que eu recebesse a mensagem. Ele me cutucou num centro cristão de conferências. Algumas semanas depois, e muitos quilômetros de distância, ele me deu o aviso de novo. Praticamente topei com o mesmo cartaz no escritório de um amigo. Então, na semana passada, quando eu caminhava mais depressa do que uma bala através de uma firma publicadora de Portland, vi-me face a face com ele novamente. Mas dessa vez a mensagem rompeu minhas defesas e me fez ir à lona, completamente nocauteado. Meu filho, diminua a marcha, acalme-se, admita suas necessidades. Que bom conselho, mas tão difícil de executar. Por que é assim? Por que neste mundo tal luta nos obriga a clamar por assistência? As formigas fazem isso todo o tempo e olham tudo o que elas realizam. Em toda a minha vida, nunca vi uma partida de futebol ganha sem substituições. Mesmo os mais hábeis cirurgiões necessitarão de ajuda nas operações demoradas ou delicadas. Os patrulheiros rodoviários viajam em pares. Durante minha carreira toda na Marinha, eu cavava uma trincheira para dois na eventualidade de uma batalha. Pedir ajuda é inteligente. É também a resposta à fadiga e à imagem de sou indispensável. Mas alguma coisa nos impede de seguir este sábio curso de ação. E essa alguma coisa é orgulho. Há uma indisposição clara e obstinada de admitir a necessidade. A maior batalha que muitos crentes enfrentam hoje em dia não é com a ineficiência, mas com a supereficiência. Ela foi gerada em nós por pais realizadores, através de anos de competição de alta pressão na escola, e por aquela resoluta voz interior que continua a exortar-nos a prove a eles. O resultado, embora custe admiti-lo, é um estilo de vida de impaciência. Irritamo-nos facilmente, com frequência nos iramos, trabalhamos mais horas, tomamos menos tempo de folga, esquecemos-nos de rir, cancelamos as férias. Permitimos que se alonguem cada vez mais os intervalos entre os momentos significativos da palavra de Deus. Desfrutamos cada vez menos dos momentos de oração e meditação. E todo o tempo o espectro do desânimo assoma através de nosso horizonte como uma escura tempestade, ameaçando apagar qualquer claridade remanescente. Olhe, meu amigo, é hora de declarar: você não é o Messias do século XX. Não há como você possa continuar empurrando a vida nessa marcha e esperar ser eficiente. Analise-se como lhe aprouver. Você é humano. Nada mais que isso. Então retarde a marcha. Então dê a si próprio uma oportunidade. Então pare de tentar cobrir todas as bases e vender pipoca nas barracas ao mesmo tempo. Então relaxe-se para variar. Uma vez que você pôs a marcha em ponto morto, abra sua Bíblia em Êxodo 18 e leia em voz alta os versículos de 14 a 27. É o relato da visita que Jetro fez ao local de trabalho de seu genro, um companheiro com o nome de Moisés. O velho Jetro franziu o senho enquanto observava Moisés mover-se como um relâmpago de uma necessidade para outra, como uma pessoa apagando fogueiras. Desde o alvorecer até tarde da noite, o apressado líder dos israelitas estava enterrado até o pescoço em decisões e atividades. Ele devia ter parecido muito impressionante. Comendo enquanto corria de um lado para outro, dividindo-se entre uma extremidade do acampamento e outra, planejando entrevistas, fazendo tudo dentro dos prazos fixados.
Mas Jetro não se impressionava. Que é isto que fazes ao povo? Perguntou. Moisés mostrou-se um tanto defensivo. A maioria das pessoas ocupadas demais são assim. Enquanto tentava justificar seu horário ridículo, Jetro não aceitou a explicação. Pelo contrário, ele aconselhou o genro a não tentar fazer tudo sozinho. Reprovou-o com palavras fortes. Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás. A palavra hebraica significa envelhecer, exaurir-se. Em 2 palavras, ele disse a Moisés: peça socorro. Os benefícios de transferir e dividir a carga? Leia você mesmo os versículos 22 e 23. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga. Poderás então suportar a tensão. Isso é interessante, não é? Deus deseja que nosso estilo de vida seja mais fácil do que muitos de nós reconhecemos. Parece que pensamos ser mais recomendável e espiritual ter aquela aparência esgotada, sacrificada pelo excesso de trabalho mal remunerado. Veja como estou. Você entende o complexo de Marte. Essa forçada expressão que significa para o público: estou trabalhando duro para Jesus. Talvez eles sejam tapeados, mas Deus não. A verdade da questão é bem outra. Aquela aparência apressada, devastada, geralmente significa: sou teimoso demais para retardar a marcha, ou sou inseguro demais para dizer não, ou sou orgulhoso demais para pedir ajuda. Desde quando uma úlcera hemorrágica é sinal de espiritualidade? Ou não ter nenhuma hora de folga em uma semana de 70 horas são marca de eficiência? Quando aprenderemos que a eficiência é realçada não pelo que realizamos, porém mais vezes por aquilo que abandonamos? Está o mundo começando a menosprezá-lo? Está se sentindo imprestável? Está cansado demais para orar? Vive apressado demais? Repreendeu um grande número de pessoas? Permita-me sugerir-lhe uma palavra que Deus gosta de ouvir-nos gritar quando estamos irados ou desanimados: socorro! Fim do tópico 4. Início do tópico 5. O martelo, a lima e a fornalha. Foi o arrebatado Rutherford que disse no meio de provações muito dolorosas e sofrimentos: louve a Deus pelo martelo, pela lima e pela fornalha. Pensemos a esse respeito. O martelo é um instrumento útil e manejável. É uma ferramenta essencial e útil, se for preciso bater no prego. Cada golpe força o prego a aprofundar-se mais à medida que a cabeça do martelo bate e bate. Mas se o prego tivesse sentimentos e inteligência, ele nos daria outra versão da história. Para o prego, o martelo é um senhor brutal e implacável, um inimigo que gosta de surrar até a submissão. Essa é a opinião que o prego tem do martelo. É correta, exceto quanto a uma coisa. O prego tende a esquecer-se de que tanto ele como o martelo são seguros pelo mesmo trabalhador. O trabalhador decide a cabeça de quem ele baterá até desaparecer de vista, e qual o martelo que será usado para fazer o serviço. Esta decisão é direito soberano do carpinteiro. Lembre-se, o prego de que ele é o martelo são seguros pelo mesmo trabalhador, e seu ressentimento diminuirá à medida que ele se rende ao carpinteiro sem queixar-se. A mesma analogia vale para o metal, que resiste à raspagem da lima e ao sopro da fornalha. Se o metal se esquecer de que ele e as ferramentas são objetos do cuidado do mesmo artesão, ele desenvolverá ódio e ressentimento. O metal deve ter em mente que o artífice sabe o que está fazendo e está fazendo o que é melhor. Os sofrimentos e os desapontamentos são como o martelo, a lima e a fornalha. Eles são apresentados em todos os formatos e tamanhos. Um romance irrealizado, uma enfermidade prolongada,
uma morte prematura, um alvo na vida inatingido, um lar com um casamento desfeitos, uma amizade cortada, um filho rebelde obstinado, um relatório médico pessoal que aconselha uma cirurgia imediata, a perda de um ano escolar, uma depressão que simplesmente não vai embora, um hábito que não parece quebrar. Alguns sofrimentos vêm repentinamente, outras vezes aparecem com o decorrer de muitos meses, vagarosamente como a erosão da terra. Escreva um prego que começou a ressentir-se dos golpes do martelo? Está você à beira do desespero, pensando que não pode suportar outro dia de sofrimento? É isso que o abate? Por difícil que lhe pareça crer nisto hoje, o Mestre sabe o que está fazendo. Seu Salvador conhece seu ponto de ruptura, o processo de amoldar, de esmagar e de fundir destina-se a remodelá-lo e não arruiná-lo. Seu valor está aumentando quanto mais ele se demora sobre você. A W. Tozer concorda. É duvidoso se Deus pode abençoar grandemente um homem até que ele o tenha ferido profundamente. Amigo sofredor, não dê o braço a torcer. À semelhança de Davi, quando a calamidade desmoronou, fortaleça-se no Senhor seu Deus, em 1 Samuel 36. A mão de Deus está no seu sofrimento, sim, ela está. Se você não fosse importante, pensa que ele tomaria esse tempo e trabalho duro em sua vida? Aqueles a quem Deus usa mais efetivamente foram martelados, limados e temperados na forja das provações e dos pesares.